Graças a Deus. Livro de Atos, capítulo 11, versículo 26. Graças a Deus. Atos 11, 26. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Feche teus olhos. Fale novamente com Jesus. Querido Deus, te dou graças, ó Pai, por esta noite que podemos estar aqui para ouvir a Tua palavra. E eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja nos ministrando a Tua palavra ao nosso coração, nos ensinando, nos fortalecendo. Espírito Santo querido, esteja à vontade para fazer a Tua obra neste lugar. Usa-me conforme for da Tua santa vontade, Senhor Jesus. Que eu desapareça e o Senhor apareça. Fala com cada um que aqui está, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Pode se assentar. Graças a Deus. Veja só, irmãos, hoje eu vou pregar sobre uma coisa que eu sempre cito nas minhas mensagens, mas que eu nunca preguei a respeito disso especificamente. Então vai ser hoje, né? Ontem eu estava orando, né, e pedindo para o Senhor me dar uma palavra para o culto de hoje. E sabe assim, quando você não tem ideia do que você vai falar? Eu estava assim. Aí eu disse, Espírito Santo, por favor, me dá uma palavra para eu pregar amanhã. E aí no mesmo instantinho foi fluindo e fluiu, irmãos, ó. É bastante, né? Então, graças a Deus, eu sei que foi o Senhor. Ele quer que eu fale sobre isso hoje, então vamos falar. Eu sempre falo para vocês em todas as mensagens, vocês já sabem, conhecem essa frase de cor e salteado, quando eu digo para vocês, crente é diferente de ser cristão. Eu sempre cito isso, mas eu nunca expliquei diretamente sobre esse assunto. E aí o Espírito Santo me falou isso. Então, hoje nós vamos ter esse entendimento, um pouquinho a mais do que eu já falei durante as outras mensagens. Mas nós vamos entender melhor, então, sobre esse assunto. Amém? Veja só, nós lemos aqui que na cidade de Antioquia foi a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos. E o que é ser cristão? Como eu vivo falando para vocês, ser cristão, então, é diferente de ser crente. Mas eu quero explicar um pouquinho melhor hoje, então vou começar te dizendo isso, ó. Todo crente crê em alguma coisa, certo? Amém? Então, se a pessoa crê num pedaço de madeira, é crente naquela madeira. Se crê no seu carro, é crente no seu carro. Então, não importa o objeto de crença. Mas quando a pessoa crê em alguma coisa, ele é crente. Amém? E ser cristão é aquele que crê e segue a Jesus. Então, daí não é só crer, é crer e seguir, ser cristão. Amém? Quero que você entenda isso aqui, ó. Todo cristão é um crente. Eu sou cristã,
você é cristão. Então você é crente em Jesus. Crente em Jesus. Então, todo cristão é crente em Jesus. Significa todo cristão crê em Jesus. Amém? Mas nem todo crente é cristão. Aqui que está aquilo que eu falo sempre para vocês e que é a diferença do que nós temos que entender e ser. Então, vou repetir. Todo cristão é um crente, porque nós cremos em Jesus, nós cremos em Deus, nós somos crentes, né? Mas nem todo crente é cristão, porque como eu já expliquei então, a pessoa pode crer em qualquer coisa que é um crente. Mas nem todo crente então é um cristão. Ficou entendido isso? Amém? E veja só, todo cristão é discípulo de Cristo. Como assim? Nós sabemos que ser discípulo é aquele que aprende, que segue ao ensinamento de alguém. Então, nós somos discípulos de Jesus, porque nós cremos, obedecemos e aprendemos com Jesus. Então, nós somos discípulos de Jesus. Então, aquela história que a gente vê muitos pastores falando por aí na televisão, os meus discípulos, porque eu tenho tantos discípulos. Ser discípulo tem que ser discípulo de Jesus. Se a pessoa é discípulo de outro, é discípulo, está aprendendo com aquela pessoa, é discípulo. Mas o cristão não pode ser discípulo de pastor. O cristão tem que ser discípulo de Jesus. Por quê? Porque pessoas têm erros. Pastores são pessoas normais. Então, todos têm erro. Então, se eu sou discípulo de uma pessoa que também erra igual a mim, eu vou querer ficar nisso? Não. Eu quero ser discípulo daquele que nunca erra. Amém? Jesus, Ele é perfeito. Então, você provavelmente já viu alguém falar, eu tenho tantos discípulos, eu fiz tantos discípulos. Você pode falar isso que você ensinou certas pessoas, mas se essas pessoas consideram-se discípulos de outro, não estão sendo verdadeiramente discípulos de Jesus. Porque discípulo de Jesus é aquele que anda corretamente, porque Jesus anda corretamente. Ser discípulo de homem é a mesma coisa que a pessoa ser discípulo de filosofias, de ensinamentos, né, de coisas mundanas, por exemplo, capitalismo. Né? Tem pessoas que são discípulas do capitalismo, porque procuram e fazem tudo o que o sistema monetário faz, age. Concordam comigo, irmãos? Mas nós, como cristãos, temos que ser discípulos unicamente de Jesus. Você pode aprender com algum pastor, com alguém, isso é correto? É. Você pode aprender certas coisas, mas não seguir ele cegamente, porque ele ou ela também pecam. Mas Jesus nunca pecou. Amém? Então, olha só, vou repetir. Todo cristão é um crente, porque cremos em Deus, cremos em Jesus. Mas nem todo crente é cristão. Então, tem diferença de ser crente e de ser cristão. Amém? Claro até aqui? Entendido? Amém? Então, veja só. Aí eu posso perguntar para você assim, né? Como a gente sempre usa nas mensagens, né? Para a pessoa refletir. Você está aprendendo de quem, meu irmão? Você está aprendendo de Jesus? Amém? Você pode vir aqui, ouvir o pastor pregar, me ouvir pregar, mas você tem que aprender diretamente de Jesus pelo fato de que você deve conferir na palavra tudo o que nós falamos aqui. Porque nós somos seres humanos também, com erros, com pecados. Então, o que precisa ser seguido é o que está na Bíblia. Certo? Amém? Então, muito bem. E para isso hoje, então, como eu falei, eu estava sem ideia. Aí, quando
o Espírito Santo começou a me dar ideia. Eu não parei mais de escrever, irmãos. E vai fluindo, e Deus vai mostrando. E realmente tem muita diferença entre ser crente e ser cristão. Então nós temos que aprender de Jesus. Nós temos que ser cristãos verdadeiros. E por que que os discípulos foram chamados de cristãos? Lá na cidade de Antioquia. Porque os moradores desta cidade, eles conheciam Jesus. Muitas pessoas ficaram conhecendo o Senhor Jesus. Eu já falei aqui em outras mensagens para vocês que Jesus era famoso. Todo mundo queria chegar perto de Jesus para ouvi-lo falar, porque as palavras dele eram tão sábias, tão corretas, que convenciam as pessoas. Então todos conheciam. E esses moradores de Antioquia, quando eles viam os discípulos, eles diziam assim: mas eles são iguais a Jesus, são parecidos com Jesus, fazem o que Jesus fazia, falam o que Jesus falava, agem como Jesus agia. E aí então eles falaram: cristãos, seguidores de Cristo são cristãos, né? Tem certas, agora acho que não vou me lembrar do nome de nenhuma aqui, mas cantores famosos, esse tipo de coisa, que tem aquelas moças que dançam lá para eles e tal. Conforme o nome do cantor é o nome das moças, não é? Eu não me lembrei de nenhum agora, mas você entendeu o que eu quis falar. Então, cristãos, pessoas parecidas com Cristo, que é bem diferente do que essas músicas, né, irmãos? Eu só quis dar um exemplo de que une-se o exemplo das pessoas ao que elas fazem. Então, olha só, os discípulos foram chamados de cristãos porque agiam como Jesus agia. Então, eles olhavam para os discípulos e diziam: parece que é Jesus que está ali falando, porque eles falavam como Jesus. Os discípulos, os primeiros cristãos. Hoje, quando você olha para alguém que diz ser cristão, você tem que realmente observar: será que é cristão mesmo ou será que é só crente? Né? Então é nisso que nós vamos agora nos ater um pouquinho aqui. Eu vou dar para vocês algumas características de ser crente e já em seguida de ser cristão. Se vocês quiserem anotar, irmãos, não sei se vocês têm aí material para anotar, eu vou estar falando como o crente age, como o cristão age, e vou estar dando um versículo bíblico como referência. Não vou ler todos os versículos, porque senão nós não terminamos hoje. Mas se você quiser anotar, é importante para você depois conferir tudo que eu digo aqui para você na tua casa. Também, Virley, com certeza. Isso, verdade. Isso aí é desigualdade social. Isso, verdade. Mas, para o cristão, Jesus não deixa faltar nada, né? Amém? Então, vamos ler. Olha só, eu vou dar então para você o significado de ser crente e de ser cristão. Olha a diferença. O crente crê em Jesus. Como assim que o crente crê em Jesus? Porque dizem assim: eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus, mas tem diferença de só crer e não obedecer. Então daí não é uma crença verdadeira, porque a crença vem acompanhada de obediência. Amém? O cristão, então o crente só diz que crê, mas o cristão crê e obedece Jesus. Amém? Essa é a diferença. Se você quiser anotar, 1 João 5,3 fala sobre isso. Obedecer Jesus. Não adianta a pessoa dizer: eu sou crente em Jesus, eu obedeço a Jesus. Eu acredito em Jesus, mas não obedecer.
então não é crente verdadeiro, não é aquele cristão que realmente crê, né? Outra característica de crente. O crente vai na igreja. E o cristão? O cristão é a igreja. Viram a diferença? Como assim, pastora? Aquele que é simplesmente crente, muitos frequentam a igreja e são apenas crentes, não são cristãos, porque só frequentam, não obedecem, não temem a Deus. Então são crentes. Ah, eu creio em Jesus. Tá, é só crente, não passa disso. Ele vai na igreja, porque as igrejas hoje estão cheias, lotadas, como eu digo para vocês, inchadas, né? Mas o cristão verdadeiro, ele é a igreja. Quer anotar a referência? 2 Coríntios 6,16. Porque a palavra do Senhor nos diz que nós somos o templo do Espírito Santo. O que é ser templo? É ser igreja. Então você não simplesmente frequenta uma igreja, meus irmãos. Você é a igreja. Nós somos a igreja de Jesus. Nós fazemos parte da noiva do Cordeiro, a noiva de Jesus. Então nós somos a igreja. Está entendido até aqui a diferença? Nós vamos ver muitas diferenças. Vá se preparando aí, não cochile, tá? Se você vê que o teu irmão está cochilando, dá uma batidinha nele aí. Mais características. O crente ora só quando está em dificuldade. O cristão ora e dá graças a todo momento. Estão entendendo a diferença? O crente é só aquele que ora só quando está com problema. Quando está com problema, vira um santo. Frequenta a igreja, lê a Bíblia, ora em casa. Mas quando o problema se resolve, esquece de Deus. Né? Então, o crente, ele ora quando está em dificuldade. Mas o cristão ora e dá graças a todo momento. Por quê? Porque o cristão verdadeiro é aquele que sabe dar graças na alegria, dar graças na tristeza, na dificuldade, no problema. Pastora, mas é possível isso? Claro que é possível. Se você serve realmente a Jesus e obedece, você é um cristão, você sabe valorizar a bênção que Deus te dá até no meio das dificuldades. Amém, irmãos? Então, olhe só. 1 Tessalonicenses 5,18. O cristão ora e dá graças a todo momento. Pare um pouquinho para pensar e veja como você tem agido. Eu acredito que você está aqui no segundo grupo de cristãos, realmente. Que você ora e dá graças a todo momento. Mas, às vezes, a igreja está assim de gente, que só ora quando está em dificuldade. Outra característica do crente. O crente lê a Bíblia, quando lê a Bíblia, torce a Bíblia para adequá-la ao que ele quer. Por exemplo, lê um versículo ali. Aquilo não está de acordo com o que ele quer. Vou citar para vocês o exemplo. Quando o apóstolo Paulo manda Timóteo misturar um pouquinho de vinho na água, por causa que Timóteo tinha problemas de estômago. Então Paulo ensinou isso como um remédio para Timóteo. Misturar um pouquinho de vinho na água e tomar para remédio do estômago. Naquele tempo não tinha outros remédios. Os historiadores nos dizem que provavelmente o problema que Timóteo tinha era desinteria. Então ele tinha problemas assim. Então Paulo disse, misture um pouquinho de vinho na água e tome. Mas o crente lê esse versículo, o crente, irmão, não o cristão. O crente lê esse versículo e torce a Bíblia para aquilo que ele quer. Opa, mas se Paulo disse que Timóteo podia beber vinho, eu posso beber o que eu quiser. Só que o vinho
que era tomado aqui era sem fermentação. Então não tinha teor alcoólico. Entendido, irmãos? Amém? Não era fermentado, não tinha teor alcoólico. Então era misturar o suco de uva na água e tomar como remédio. Mas aquele que é crente, que quer transformar os versículos da Bíblia naquilo que lhe convém, vai ler isso, eu já vi muitos fazerem isso com esse mesmo versículo, e dizer assim, não, então eu posso beber, eu posso tomar vinho, eu posso fazer o que eu quiser, porque Paulo está dizendo aqui que pode, só que não se aprofunda, não estuda, não tenta ver o que significa. Mas e o cristão? O crente então torce a Bíblia para adequá-la ao que ele quer. E o cristão? O cristão muda a sua vida para ele se adequar à Bíblia. Entendido? O que é isso? O crente tenta mudar a Bíblia para o seu benefício próprio. O cristão muda a sua vida para ficar parecido com o que a Bíblia quer. Amém? Entendido? Quer anotar o versículo? Romanos 12, 2. Não vou estar lendo, né? Para não prolongar muito, mas você anote e confira em casa. O crente dizima e oferta por obrigação e medo. Como assim, pastora? O crente diz o seguinte, hoje eu tenho que levar meu dízimo, porque senão Deus vai pesar a mão, vai morrer alguém da minha família. Senão o crente vai pesar a mão, Deus vai pesar a mão, eu vou perder o emprego. Então ele faz isso como moeda de troca para Deus. Ele dá o dízimo, mas espera de Deus. O cristão contribui com alegria, não em forma de troca. 2 Coríntios 9, 7 fala isso. Então veja só, o crente dizima por medo ou por obrigação. Vou dar, porque senão Deus não vai me abençoar. E não é esse o pensamento que nós temos que ter. Nós temos que ter o entendimento de, vou dizimar porque me alegro em servir a Deus. Vou dizimar, vou ofertar porque é bíblico. Preciso agradar a Deus. Amém, irmãos? Mas o crente diz assim, não, eu vou dar o dízimo, porque senão eu corro o risco de perder o emprego, eu corro o risco de morrer alguém da minha família, eu corro o risco de estragar o carro, eu corro o risco de ficar doente, de gastar em farmácia. Não é um dízimo que Deus aceita. Deus aceita o dízimo que é dado com alegria, a oferta que é dada com alegria. Ou seja, que você tem prazer em contribuir para a obra de Deus. Amém? O crente se mantém correto para os olhos da sociedade. Ou seja, é a aparência. Eu tenho que fazer tudo certinho na frente dos outros para que ninguém venha me criticar. Então, mantenha uma aparência na frente das pessoas. Mas lá no íntimo do coração é aquilo que Jesus falou para os fariseus. Túmulo caiado, cheio de ossos podres. Porque vive na aparência, apenas na aparência. Então, se mantém correto para os olhos da sociedade, mas diante de Deus não está correto. E o cristão, pastora? O cristão vai na contramão da sociedade e do mundo para servir a Jesus. Se o mundo inteiro está indo para o lado esquerdo, eu vou para o lado direito. Se o mundo inteiro está indo para trás, eu vou para frente. Eu vou na contramão do mundo. Então, o crente faz apenas para manter a aparência para os outros. O cristão vai na contramão do mundo inteiro. Para quê? Para agradar Jesus. Amém? 1 João 2,15. O crente fala de Jesus quando convém. Como assim? Se ele está no meio de irmãos, ele até diz, mas Jesus é bom, né? Jesus é maravilhoso, por que Deus vai fazer isso? Por que Deus vai fazer aquilo? Então, no meio de irmãos, ele também se torna um irmão. Então, ele fala de Jesus apenas quando lhe convém. E o cristão? O cristão fala em todo momento.
Sabe quando olham para você e dizem assim, lá vem o cristão, ou não usam essa palavra, eles usam crente, né? Lá vem o crente que é só Jesus, 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 Jesus. Graças a Deus quando te falarem isso. Que bom, continue falando de Jesus. Porque daí você é cristão verdadeiro. Porque o crente fala só quando convém, mas o cristão fala a todo momento. Em 2 Timóteo 4:2 fala isso. Pregar em tempo e fora de tempo, quer dizer, nunca deixe de falar de Jesus. Fale de Jesus. Mas vão me criticar, deixe que critiquem. O importante é você ser cristão verdadeiro. Amém? Amém, irmãos? Ó, é uma lista aqui, então pode te dar um soninho aí. Se acorde. Tá bom? O crente sabe sobre Jesus. Ele pode conhecer a história de Jesus. Conhece, já leu, sabe aonde que Jesus nasceu, como que Jesus morreu. Conhece a história de Jesus. Mas o cristão conhece Jesus como Senhor e Salvador. Tem muita diferença. Saber a história de Jesus e conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Como eu falo sempre para vocês, Salvador e Senhor. O Senhor manda, você tem que obedecer, nós somos servos. Mas tem gente que quer Jesus só como Salvador. Aí não tem Jesus como Senhor. Então realmente não é um cristão. Fica lá no ladinho do ser crente apenas. Né? João 14, do 7 ao 11, para essa anotação aí. Crente segue pastores. Vocês já observaram com certeza que tem certos pastores na mídia que tem muitos seguidores. Com certeza vocês já observaram isso, né? E eu digo assim para vocês, ó, eu não quero nunca que vocês me sigam. Por favor. Eu estou aqui para ensinar a palavra para vocês. Amo de coração cada um, mas não quero que vocês me sigam, não. Por quê? Porque eu tenho que seguir a Jesus. Então, nós juntos temos que seguir a Jesus e não a pastores. Você pode ter admiração por alguém, por algum pastor, né? Eu tenho admiração pelo pastor que me ganhou para Jesus, amo ele em Cristo Jesus, vocês conheceram ele, o pastor Ervatim, que esteve aqui já 2 vezes, mas eu não sigo ele, não, eu sigo a Jesus. Então, assim eu quero que vocês façam comigo também. Quero ensinar a palavra de Deus para vocês, mas vocês não podem me seguir. Porque eu sou pecadora, eu tenho erros. Se você for olhar para mim, você vai se decepcionar, porque eu tenho erro igual a você. Então, nós temos que seguir a Jesus. Amém? Essas pessoas que vivem seguindo pastores, um dia vão se decepcionar. Se já não se decepcionaram. Porque eles são seres humanos, eles são homens normais, vão pecar, pecam todo dia também. E quando esses seguidores enxergarem o erro, porque até certo ponto, eles podem até encobrir. Mas chega um momento, a palavra de Deus mesmo diz que nada está oculto que não venha a ser revelado. Então um dia eles podem se decepcionar com pastores. Não é verdade? Então, por isso, nós não podemos seguir pastores. Então, o crente segue pastor. O cristão segue Jesus. Amém? Você tem seguido a Jesus? Amém? João 12, 26. Olha só, aqui tem uma coisa também que eu vivo falando para vocês. Crente carrega a Bíblia. Quando carrega, né? Porque tem crente que tem vergonha de sair com a Bíblia na rua. Mas o crente ainda carrega a Bíblia. Às vezes a Bíblia fica até com um cheirinho desagradável, porque anda debaixo do braço aqui, né? Mas só carrega. E o cristão? O cristão estuda a Bíblia. Estão vendo a diferença? Crente carrega a Bíblia,
Mas não adianta carregar e nunca abrir para ler. Então ele pode até pegar a Bíblia a hora que ele se arruma lá na casa dele para vir para a igreja, bota debaixo do braço, chega aqui na igreja, abre na referência que for citada, mas só aqui em casa está fechada. Então só carrega a Bíblia. Mas o cristão verdadeiro estuda a Bíblia. Estuda, lê, tenta entender. Ai, pastora, mas eu ainda não consigo entender a Bíblia. Você não vai entender tudo de uma vez só. Eu sirvo a Jesus há quase 40 anos, sempre li a Bíblia, mas eu não entendo tudo ainda. Nós só vamos ter todo o entendimento quando estivermos na glória. Mas uma boa parte nós temos que entender, né? Você não se cobre se você não entende tudo. Você pode ler alguma coisa na Bíblia que você diga, eu não consigo entender isso. Não se cobre. Ore e peça a revelação ao Espírito Santo, e Ele te ensina. Mas pelo menos você está querendo aprender. Você está se esforçando para aprender. Mas o crente não. O crente só carrega a Bíblia e não estuda. Amém? Já dei a referência desse? Não, né? Atos 17, 11. Crente. Isso aqui também eu vivo falando para vocês. Mas não podia deixar de falar hoje, que nós estamos falando justamente do assunto, né? O crente é aquele que só busca as bênçãos. Só vem na igreja para ser curado, só vem na igreja para receber dinheiro, só vem na igreja para receber uma bênção que está precisando lá no trabalho, na família. Só vem na igreja para isso. Mas nunca vem para louvar a Deus. Então o crente só busca bênçãos. E o cristão, pastora? O cristão busca a Deus e a salvação. Amém? Buscar a Deus e buscar a salvação é diferente de buscar bênçãos, irmãos. Quando nós buscamos verdadeiramente a Deus e a nossa salvação, nós esquecemos dessas bênçãos, como eu vivo falando para vocês, que são ninharias, que são caça pequena, né? Lembram da mensagem do leão? São caça pequena, são ninharias, comparado ao que Deus tem para nós. Então busque a Deus, a pessoa de Deus, não o que Ele pode dar. O crente busca só o que Deus pode dar. O cristão busca a Deus e busca a própria salvação. Amém? Salmo 62, 1. O crente quer mais financeiramente. Sempre quer mais, nunca está contente com o que Deus dá. É a história lá das filhas da sanguessuga. Se Deus deu um carro hoje, amanhã Ele quer um avião. Se Deus dá um avião, depois Ele quer um navio. Se Deus dá um navio, Ele quer um transatlântico inteiro. Nunca está satisfeito com o que Deus dá. O cristão se contenta com o que tem. Pastor, eu não tenho nem carro, tenho só bicicleta. Se contente com a tua bicicleta. Foi Deus que te deu. Amém? Esse versículo eu quero ler com vocês. Aliás, eu quero que alguém leia aí para mim. 1 Timóteo 6, versículos 7 e 8. Alguém abre para nós e lê bem alto. 1 Timóteo 6, 7 e 8. Glória a Deus. Amém. Viu o que diz a palavra do Senhor? Esteja contente com o que você tem. O crente só quer mais. Se Deus dá uma coisa hoje, amanhã Ele quer outra e assim vai. O cristão se satisfaz com o que Deus deu e vive bem. Amém? Você tem vivido bem com o que você tem? Você se contenta? O crente traz o mundo para a igreja. Como assim, pastora?
Aquilo que eu vivo pregando também para vocês a respeito de modismos, novidades, coisas que o mundo traz lá, que o povo traz lá do mundo e tenta impor na igreja. Por exemplo, festas, né, que eu vivo até há umas mensagens atrás, aí eu expliquei sobre festa junina, sobre arraiá gospel. É uma coisa do mundo que tentam trazer para dentro da igreja, e trazem. É errado, é pecado, Deus não se agrada disso. Casa de Deus é santo, lugar santo. Mundo é mundo. E as pessoas, os crentes, são aqueles que dizem, não, mas fazer só um arraiá gospel aqui para nós se divertir, para nós brincar com os irmãos, não tem problema nenhum. Vai estudar de onde que veio essa festa, se não é uma festa idólatra. E daí está trazendo idolatria para dentro da casa de Deus? Então o crente faz isso. O crente não tem problema algum de fazer um baile gospel. O crente faz. Mas o cristão tira o mundo da igreja. O crente traz o mundo para a igreja. E o cristão tira o mundo da igreja. Então vocês podem ver que sempre vai ter uma diferença muito grande. Né? O cristão vai dizer, não concordo com isso. É errado, isso não está certo, nós não somos do mundo. Então você vai fazer de tudo para que a palavra de Deus seja seguida corretamente. E não trazer essas novidades, essas coisas. E eu dei só o exemplo da festa, mas tem muito mais coisa, né, irmãos? Tem muito mais coisa que o crente traz para dentro da igreja. Até essa semana passada nós estávamos conversando com o Felipe a respeito disso. E nós estávamos conversando que nós não concordamos, né, com isso. Mas eu não sei se você já sabe, hoje está virando moda no meio do culto, durante o louvor, se cantar música do mundo. Está ali o grupo do louvor, ou quem está dirigindo o louvor, né? De repente começa a cantar uma música do mundo. Vocês não viram isso ainda? Mas já está acontecendo. Mas é só uma música que não fala nada de maldade. É uma letra bonita. A música pode até ser bonita, a letra pode ser bonita, mas não foi feita para adoração a Deus. Então como que vai ser tocada e cantada em cima do altar? Né? E eu digo para vocês, enquanto eu estiver aqui, enquanto o Felipe for líder do louvor, vocês nunca vão ver nós fazer isso, graças a Deus. Amém? Então veja só, o crente traz o mundo, o cristão expulsa o mundo. E isso na nossa própria vida. Você tem expulsado o mundo da tua vida? Pense nisso. 1 João 2, do 15 ao 17, fala sobre isso. Sabe aquele versículo, esse aqui nós também vamos precisar ler. Que os crentes são os chamados. E os cristãos são os escolhidos. Abra a tua Bíblia em Mateus 22, 14. Mateus 22, 14. Jesus falando aqui. Olha o que Jesus disse. Porque muitos são chamados, mas poucos. O crente é o chamado. Ele foi chamado. Mas ele não foi escolhido. O crente é o que foi chamado. O cristão é o que foi escolhido. Entendido isso? Lembre bem desse detalhe. Esse versículo é muito comentado, muito falado, mas é o que significa. O crente é o que foi chamado, o cristão foi escolhido. Amém? Nós somos o quê? Escolhidos.
Então, nós somos cristãos. Né? Amém? O crente, deixa eu ver que horas são, já está quase na hora. O crente, aqui é outra coisa que eu falo. Eu acho que quando eu falo, vocês já pensam assim, lá vem a pastora de novo com essa história. Mas não posso deixar de falar. O crente se veste para o mundo para chamar a atenção. Sensualidade. Irmãos, nós não temos que ser sensuais. Tem diferença de uma mulher, eu vou falar a mulher, mas o homem também faz isso. Tem diferença de uma mulher ser sensual e de ela ser elegante. Para uma mulher ser elegante, ela não precisa ser sensual. Sensualidade, aquela mulher que se veste para provocar. É um degote que vem cano no umbigo? Uma sainha que fica aqui? Né? O degote às vezes já termina na blusa mesmo, porque é mini blusa, daí junta com a mini saia, junta não sei mais com o quê. Isso é sensualidade. Ou aquela roupa que para vestir precisa passar azeite. A irmã riu ali agora. Mas é verdade. Quem sabe elas pensam assim, vou pegar um óleo ungido e vou me ungir, para daí eu entro na roupa, né? Deixa eu me lembrar que eu usei esses dias ainda essa palavra. Não tem as piriguetes? Na igreja, infelizmente, tem as piricrentes. A gente ri, mas é para chorar, irmãos. Então, crente se veste para o mundo, para chamar atenção. Irmãos, tem uma outra coisa aqui que eu não posso deixar passar, eu tenho que falar. Entendam bem que eu vou dizer, não é errado você postar uma foto tua no Face. Nada a ver, não é errado. Uma foto com a família, uma foto, né, com os irmãos. Nós colocamos aqui as fotos do culto. Mas, de vez em quando, eu vejo certas crentes. Desculpe, eu vou fazer a pose aqui, mas por favor, me perdoe. E ainda colocam um versículo bíblico embaixo da foto. Fazendo poses. Faz biquinho. Ou desculpe a expressão, mas eu vou ter que dizer, estica bem a bunda para trás. É vergonhoso até de falar, imagine de ver. E está ali um versículo bíblico. Ai, porque Deus é fiel, porque Deus é bom. Mas e a foto, gente? Como que não pode ter vergonha de pôr uma foto dessa falando de Deus? Então o crente, eu falei das mulheres, mas tem homens que também fazem isso, por favor, não é só mulher, tá? Tem homem que também faz isso, que se veste assim como se fosse um terceiro gênero, não é nem homem nem mulher, é um bicho estranho. Né? Mas pastora, homem também usa de sensualidade? Claro que usa. Roupa de cantor sertanejo. Ou então aqueles que têm, desculpa a expressão de novo, me perdoe, irmãos, por eu estar falando isso, mas que tem um peito todo cabeludo e abre a camisa até aqui. Fica feio. Não é para cristão. Ficou entendido isso? Então, o crente pode se vestir assim, mas o cristão não. Olhe bem. O crente se veste para o mundo, o cristão se veste para Jesus.
1 Pedro 3, do 3 ao 4. Que roupa é essa? É a roupa de salvação. É a roupa que você pode estar com a mulher, um vestido comprido, uma saia que não seja ridícula, né? Mas por cima dessa roupa a gente enxerga a roupa de salvação. Ou seja, tem decência. Não é indecente. Não é indecente a roupa. Então se veste para Jesus. Quando você se veste, você deve ir na frente do espelho e dizer: eu posso me vestir assim? Eu não vou estar envergonhando Jesus se eu me vestir assim? É isso que nós temos que fazer. Amém, irmãos? Desculpe os exemplos que eu dei aqui, as poses que eu fiz, mas precisava para explicar. O crente tem palavra torpe. O que significa isso? Podre. Se você conversar com uma pessoa 15 minutos, não precisa nem 15 minutos, 5 minutos, você já vê o que tem no coração dessa pessoa, porque sai pelas palavras. Palavra torpe, que a Bíblia diz que nós não podemos ter, é palavra podre, palavra suja, palavra indecente, piada imoral. Tem gente que quando abre a boca só sai bobagem, só sai besteira. E às vezes está num grupo de irmãos e fala alguma coisa, os outros ficam constrangidos, com vergonha, mas muitas vezes ficam com vergonha de chamar atenção. É palavra torpe. Palavra podre. Então o crente tem palavra podre. Vocês estão seguindo o meu raciocínio, né, irmãos? É o crente e o cristão. Então o crente tem palavra torpe. E o cristão tem palavras santas. Efésios 4, 29. Que aquilo que você fala edifica a outra pessoa. Não vai envergonhar. Eu vou ter que falar mais rápido, senão eu não vou terminar tudo. O crente quer ser aplaudido. E o cristão aplaude a Deus. Isaías 55, 12. O crente mente. O cristão fala a verdade. Sem olhar para o preço que vai pagar. Fala a verdade. Doa quem doer a verdade. Amém? Salmo 15, do 2 ao 3. O crente quer ser visto. O cristão quer que Jesus seja visto nele. Eu não vou estar explicando agora, para nós não nos prolongarmos, mas eu sei que você está entendendo, né? João 3,30. Que Jesus apareça e não eu. O crente quer que o arrebatamento demore bastante ainda. O cristão quer que seja já, agora, nesse momento. Quanto mais rápido eu estar com o meu Senhor, melhor. Apocalipse 22, 20, 21 diz: ora vem, Senhor Jesus. Lembram que terça-feira passada, acho que foi terça-feira passada, né, que eu preguei sobre a porta larga e a porta estreita? Foi, né? O crente entra pela porta larga. O cristão entra na porta estreita. Mateus 7, do 13 ao 14. Eu não vou explicar agora, porque eu já preguei terça passada, você já entendeu bem o que é cada uma. O cristão finge. Ai, desculpe, o crente finge. Eu já estou misturando as ideias aqui. O crente finge, o cristão ama. O que é isso? O crente é aquele que chega, te abraça e diz assim: ai, como eu te amo. Mas sai de perto de você: ai, que nojo, que coisa, que eu não suporto esse irmão, que eu não suporto essa irmã. Finge amor. O cristão ama verdadeiramente, porque sabe que ali tem uma pessoa que é a imagem e semelhança de Jesus. Amém? Romanos 12, 9. O crente reza. O cristão ora. Como assim, pastora?
O crente é aquele que chega diante de Deus e só fala sempre a mesma coisa. Se torna uma reza. Palavras repetidas. É uma reza. O cristão ora. O que é orar? É conversar com Deus. Amém? Filipenses 4:6. O crente pode se ajoelhar no físico, pode se dobrar, se ajoelha ali, mas nunca se dobra no coração. O cristão não, o cristão se dobra em humildade no coração diante de Deus. Romanos 14:11. O crente testemunha e o cristão testemunha. Como isso, pastora? Às vezes a gente chama pessoas para dar testemunho e se arrepende. Porque em vez de ser um testemunho, se torna um testemunho. Que é isso? Está contando os problemas em vez de contar a bênção que Deus deu. Testemunhar do poder de Deus é uma coisa, contar das tristezas é outra. Amém? Marcos 5:19. Amém, irmãos? Vocês estão cochilando? Não? Já está quase terminando. O crente canta, simplesmente canta. Ai, eu acho tão bonito os louvores, os hinos. Canta, só canta. O cristão adora. Tem diferença de só cantar e adorar. João 4:24. Que Deus procura os verdadeiros adoradores. O crente passa fome. Como assim, pastora? Quando diz que vai jejuar, ele só passa fome. Mas e o cristão? O cristão jejua. Por que o crente passa fome? Porque está ali, não comeu nada, estou fazendo um jejum. Mas está falando mal do vizinho, está pensando mal do próximo, está mentindo, não está se consagrando. Então isso não é jejum. Ou dorme até 5 para meio-dia, chega meio-dia, entrega o jejum e diz, Senhor, eu estava jejuando, dormindo. É verdade, Virley. Que triste isso, né, Virley? Mas acontece. É feio, né? Mas então aqui, passar fome é uma coisa. Jejuar e se consagrar a Deus é outra. Mateus 6:16. O crente amaldiçoa, o crente abençoa. O crente amaldiçoa, o cristão abençoa. Tiago 3:10. Da tua boca pode sair bênção e maldição. O crente toma só um banho. O cristão se batiza. Quantos nós já vimos aqui nessa piscina que só tomaram um banho e não mudaram de vida? Então não foi batismo, foi um banho. O pastor deu um banho no irmão. Né? Não teve mudança de vida, não teve conversão, não teve arrependimento. Não foi batismo verdadeiro. O crente come a ceia. O cristão está em comunhão com Jesus. Tem diferença. Comer a ceia porque os outros estão comendo e estar participando da ceia porque está em comunhão com Jesus, com Deus. 1 Coríntios 1:9. O crente quer agradar homens. Por exemplo, que eu vivo falando para vocês também hoje, infelizmente, tem muitos líderes e muitos pastores que só querem agradar as pessoas, para que as igrejas estejam cheias. Então só pregam aquilo que querem ouvir. Não falam sobre inferno, não falam sobre arrebatamento, não falam que existe o dia do juízo, que todos vão se apresentar diante de Deus, que a gente não é nada nessa vida, que nesse minuto estou vivo, no outro posso estar morto. Então não falam isso, porque se eu falar isso o povo fica com medo e não vem na igreja, e eu quero a minha igreja cheia. Então, é pastor, mas é só crente.
Porque não está falando a verdade. Então, o crente quer agradar homens. O cristão quer agradar a Deus. Doa quem doer, a palavra de Deus tem que ser pregada. Como ela é. Que existe céu, que existe inferno, que todos um dia vão prestar contas a Deus, que não é só passar a mão no pecado do irmão, para deixar ele no banco dando o dízimo e dando a oferta. Então o crente faz isso, só agrada. O cristão fala que tem pecado, que tem que se converter, porque senão vai para o inferno. Amém? Gálatas 1:10 e aqui também Atos 5:29. O crente quer tesouros. Quanto mais, nós já falamos ali da parte financeira, mas quanto mais coisa, mais ele quer. O cristão, Jesus é o seu maior tesouro. Jesus é o teu maior tesouro, irmão? Jesus é o maior tesouro. Por mais riqueza, por mais tesouro, pode juntar todas as pedras preciosas do mundo, todo o ouro, toda a prata. Não tem valor diante da pessoa de Jesus. Ele tem que ser o nosso maior tesouro. Mateus 13:44 e Mateus 6, do 19 ao 21. O crente não quer morrer. Aí, pastor, agora você me pegou, porque eu também não quero morrer. Né? Mas você já vai entender. O crente não quer morrer. O cristão anseia ir para o céu. E como que a gente vai para o céu se não morrer? A não ser, como eu falo para vocês, os que estiverem vivos no momento do arrebatamento, que não vão precisar passar pela morte física. Mas, se não é esse o caso. Ah, eu quero ir para o céu. Todo mundo quer ir para o céu. Todo mundo levanta a mão. Então eu vou orar para você morrer, para você ir para o céu. Não! O que é cristão, diz que nem o apóstolo Paulo disse, que está aqui, ó. Filipenses 1, do 23 ao 24. Ele disse assim, para mim bem seria melhor ir para o céu agora. Estou mudando as palavras dele, mas no mesmo sentido. Ele falou isso. Só que por vocês me convém ficar aqui mais um pouco. Então Paulo falou isso, eu tenho que ficar aqui mais um pouco para ensinar a palavra. Mas o meu anseio é ir para o céu logo. Então o cristão tem que querer isso. Quanto mais cedo eu for para Jesus, melhor. Esse mundo é tão crítico, né? Então, se você morrer hoje, graças a Deus, foi com Jesus. Então, mas o crente diz assim, não, pastora, não, quero ficar mais um pouco. O cristão, a hora que Deus chamar, tá bom. O crente constrói a casa na areia. O cristão constrói a casa na rocha, Jesus. Mateus 7, do 21 a 27. O crente sente remorso pelo pecado, o cristão se arrepende do pecado. 1 João 1, 9. E agora, para terminar. Vocês viram que eu não pude explicar de um por um, né? Porque senão não daria o tempo. Mas para terminar, eu quero que você abra Mateus 7. Mateus 7. Do 22 ao 23. Olha o que diz a palavra do Senhor. Jesus falando aqui, irmãos. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor. Porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Este versículo aqui, irmãos, é para os crentes, certo? Esse versículo aqui, os que dizem Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios e fizemos milagres? Esses aqui são os crentes, que vão chegar diante de Deus um dia e vão dizer isso.
Mas Senhor, meu Senhor, eu te servia. Eu expulsava demônio. Eu fiz milagres em teu nome. E Jesus vai dizer, longe de mim, eu não conheço vocês. São apenas crentes. Agora abre Mateus 25, 34. Para nós vermos a palavra para os cristãos. 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Estão vendo como tem diferença entre ser crente e ser cristão? Para os crentes, Jesus vai dizer, afastai-vos de mim, não vos conheço. Mas para o cristão, Jesus vai dizer, entre no reino que eu preparei para vocês. Que palavra linda vai ser essa, né? Quando nós ouvirmos isso de Jesus. Entre no reino, meu filho, porque eu preparei para você. Mas isso Jesus vai dizer para os cristãos. Só para os cristãos, os crentes não. Ah, pastora, então o que é que eu faço da minha vida? Seja um cristão verdadeiro. Se você é só um crente, hoje você pode fazer a escolha ainda. Se você é só um crente, você pode se transformar em um cristão. Ou seja, crer e obedecer. Obedecer a Jesus. Obedecer a sua palavra. Mudar no que tem que mudar. Abandonar o que tem que abandonar. Seguir o que tem que seguir. Fazer o que tem que fazer. Aquilo que Jesus ordena. Nós temos a escolha, irmãos. Você é um ser humano dotado de inteligência. Você tem escolhas que você deve fazer na vida. Vou usar um exemplo aqui que você também pode dizer assim, ai pastora, que exemplo que você escolheu. Mas é a pura verdade. Sabe uma cachorrinha ou uma gatinha quando está no cio? Os cachorrinhos e os gatinhos vão seguir ela por onde ela for. Não é assim? Por quê? Porque o animal age por instinto. Ele não tem escolha, ele vai fazer isso. Mas o ser humano tem escolha. Você não age por instinto. Você não é um cão que não tem escolha e vai fazer o que o teu instinto manda. Você é um ser humano que foi dotado por Deus de inteligência e que tem capacidade de escolher entre o que é certo e o que é errado. Entre o que é pecado e o que é santidade. Então você tem o direito de escolher de ser somente crente ou de ser somente cristão. De ser melhor, cristão. E que Deus abençoe que a tua escolha, irmão, seja sempre a de ser cristão. Não perca teu tempo vindo em uma igreja se você não quer ser cristão verdadeiro. Se você não quer ser cristão, fique em casa. Você está perdendo tempo de vir num culto, de vir numa igreja. Vai perder tempo, porque quando morrer vai para o inferno, você não obedeceu a Deus. Então seja cristão verdadeiro. Venha para a igreja com o objetivo de obedecer a Deus, de servir a Deus, de amar a Deus, de conhecer mais a Deus, e não pelo que Deus pode te dar. Amém? Ficou entendido então a diferença de ser crente e ser cristão? Não seja crente, somente crente. Seja um crente cristão. Porque como eu falei no início, todo cristão é crente em Jesus. Mas nem todo crente é cristão. Né? Então vamos ser cristãos de verdade. Para nós seguirmos a Jesus e um dia estarmos na glória com Ele. Você foi abençoado com essa palavra?